todos, que nos abençoe Jesus, Ele que é o amigo incondicional das nossas vidas. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Luz de Jesus, tanto os irmãos que estão aqui presencialmente, quanto aqueles que estão através da página do Facebook, da página da Casa Espírita Luz de Jesus. Que todos sejam bem-vindos. Antes de iniciarmos, nós vamos ler o capítulo 48 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel para Chico Xavier. O nome do capítulo é Cooperemos Fielmente, pois somos cooperadores de Deus. Paulo. O Pai é o supremo Criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Algumas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de serviço sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas, e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos então o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos harmonia às zonas de discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção no caminho evolutivo. Até agora temos sido pesados à economia da vida, filhos perdulários ante o orçamento divino. Temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Convidamos agora a todos para fecharem os olhos físicos, pois nós vamos orar. Vamos pedir ao Divino Mestre que abençoe a todos que estão aqui, que abençoe a todos que estão em suas casas assistindo pela internet. Pedimos ao Mestre Sublime Jesus que, através dos seus espíritos luzeiros desta casa, abençoe o palestrante da noite, o irmão Ivonei, e também que essas energias possam chegar àqueles irmãos que se propuseram vir hoje para começar um trabalho dignificante sobre o perdão em suas vidas, mas não puderam por outros motivos. Senhor Jesus, que a luz de Jesus faça-se presente aqui e agora. Que assim seja. Então hoje nós teremos a presença do Ivonei Giordani, que ele é do Centro Espírita Casa do Caminho, e vem falar-nos sobre esse assunto tão importante que é o perdão.
Boa noite a todos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco nessa noite. Inicialmente eu quero aqui agradecer a oportunidade que a casa me dá, agradecer o convite desse tão precioso trabalho, que é poder estar aqui, poder transmitir algumas palavras que possam de alguma forma tocar os corações. Agradeço imensamente e que com muita alegria me coloco à disposição. Para começarmos a falar um pouquinho essa noite, eu quero fazer uma breve reflexão. Nós findamos um ano, acabou há poucos dias, e nós iniciamos um outro. Possivelmente muitos de vocês comemoraram com familiares, comemoraram com colegas de trabalho, com outras pessoas, o que é bom, que é muito bom. Agora eu penso que de repente, não sei se todos nós fizemos uma reflexão em relação a esse ano que nós passamos, sobre as atitudes e as ações que a gente fez nesse ano. E eu diria que sim, um dos exemplos que eu sempre procuro usar é de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele buscava sempre usar uma ferramenta diária, que era a reflexão. Essa reflexão ele fazia todo final da tarde, todo final do dia. Ele repensava tudo o que havia vivido naquele dia, as ações que ele tinha feito, e se aquelas ações tinham sido boas ou ruins. E por que ele fazia isso? Porque ele queria se entender a si mesmo, onde ele estava errando e onde ele precisava melhorar. E nesse contexto do querer melhorar e do erro, eu trago então o tema de hoje: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Trabalhando um pouquinho o perdão, trabalhando um pouquinho essa ferramenta preciosa que nós temos, essa possibilidade de infundir em nós e no outro o perdão, que assim a gente possa então se elevar. As bibliografias que eu utilizei então para esse estudo foram o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Valor Terapêutico do Perdão, o livro Libertação pelo Amor e o livro Lições sobre Amar e Viver, e palestras também dos seguintes palestrantes espíritas: Rossano Kinger, Divaldo Pereira Franco, Nazareno Feitosa. Então, do latim, perdonare, remissão de uma falta ou ofensa, desculpa, indulto. Fórmula de polidez, empregada quando se perturba alguém: peço perdão. Além dessa questão, eu trago uma curiosidade. Em 2017, então, foi sancionada uma lei, a Lei 13.437, uma lei federal, que institui o Dia Nacional do Perdão. Ele é comemorado no Brasil, então, no dia 30 de agosto. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Evangelho de Mateus. Se vosso irmão pecou contra vós, ide exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim?
Será que quantas vezes nós precisamos perdoar o nosso irmão? Será que 7 vezes? E Jesus responde: eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eu diria com um número assim bem expressivo, né? 490 vezes, se nós pegarmos e fizermos uma continha rápida aí. Mas nada mais é esse número do que uma expressão, uma alegoria, né? É uma figura de linguagem. Mas quer nos dizer que o nosso perdão, ele deve ser incansável, tanto em pedir como em promover o perdão para quem, de repente, em virtude de alguma ocasião, tenha nos ferido, tenha nos magoado. E às vezes as pessoas dizem: ah, mas eu perdoei. Imagina, perdoei, sim. Diria que às vezes nós perdoamos, mas acaba ficando aquela coisa meio que da boca para fora. Não é aquele perdão com sentimento, não é aquele perdão verdadeiro que brota de dentro. A mágoa, a dificuldade, a coisa às vezes na hora do ato do perdão, ela não se extingue de imediato. Mas é um primeiro passo, é a primeira semente plantada para que então tudo isso possa acontecer. Diria assim que perdoar não é esquecer. Você nunca vai esquecer de repente daquele fato, daquela situação. Porque é que nem você pegar, por exemplo, uma folha em branco, onde você pega aquela folha e alguém pega uma caneta, um lápis e risca. Essa folha vai ficar riscada, né? Você não vai conseguir apagar. Mas quando você perdoa, aquilo se torna mais suave, aquilo se torna mais tranquilo. Então, fica mais fácil de lidar com aquela situação. Reconciliação segundo então o Evangelho. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo, que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Então, meus irmãos, como diz o Evangelho, aproveitemos o agora, aproveitemos o hoje, para acertar com o nosso irmão alguma dificuldade, para nos reconciliarmos, para pedir e para dar esse perdão. Não deixemos para amanhã, porque afinal de contas, nós não sabemos quanto tempo ainda de vida nos resta. Pode ser que daqui a pouco não seja suficiente se nós deixarmos para amanhã, se nós deixarmos para outra oportunidade, o tempo que nós temos de vida, o tempo que nós temos dessa existência. Então aproveitemos. Não que em outra oportunidade, daqui a pouco nós vamos para o plano espiritual, num outro plano reencarnatório nós retornemos, e aí teremos também, logicamente, uma oportunidade aí de acertar. Mas o importante é que quanto antes isso puder ser feito, é melhor para o nosso irmão e melhor para a nossa evolução. No livro O Valor Terapêutico do Perdão, Francisco Cajazeiras, ele vai nos dizer o seguinte, que o perdão é a ação profilática para a integridade do lar, para a construção da paz social, para o estabelecimento dos laços de fraternidade, além fronteiras, e para a vivência da solidariedade universal. Então vejamos, o perdão tem essa ação de limpar não somente o nosso ser, mas a nossa alma, o nosso espírito. Ele tem essa condição. Imaginem, por exemplo, num ambiente de trabalho, que a gente tem aquela dificuldade, às vezes com um colega, ou tem um desentendimento, ou tem algo, que aquilo fique marcado, remoendo, o quão é difícil aquele ambiente de trabalho, né?
ou qualquer outro ambiente que seja familiar, né? Que aí é mais duro ainda, porque o familiar é aquela coisa que você tem aquele laço lado a lado ali, né? Todo dia, toda hora. Então imaginem esse ambiente saturado dessas energias de mágoa, às vezes de rancor, de ódio, esses sentimentos que não são bons para nós. Então o perdão tem essa ação que o Francisco Cajazeiras coloca, essa ação profilática, essa ação de limpeza, né? E então também, digamos de passagem, nenhuma das nossas famílias diria perfeita. Pode existir sim, mas é raro as situações. E nessas imperfeições, nós precisamos usar dessa ferramenta do perdão, da compreensão, do entendimento, para que então a gente possa ter uma relação tranquila, uma relação benéfica para todos nós. Então, saúde é a sensação de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Isso segundo a OMS, a Ordem Mundial de Saúde. Saúde é a sensação de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, esse sentido, né? E isso não faz bem para nós. Hora ou outra a gente acaba tendo algum problema de saúde e às vezes não sabe o porquê disso. E aí não se dá conta, porque às vezes é essa mágoa, esse rancor que está preso dentro do coração. Está preso nas palavras que a gente acaba não sabendo dosar, não sabendo colocar, não sabendo lidar com as situações. E perdoar não é fácil. Eu diria aqui que a pessoa que disser assim, é fácil perdoar, me desculpe, não é. Não é fácil. Não é fácil trabalhar essa ferramenta, porque nós temos que trabalhar o nosso orgulho. Nós temos que trabalhar lá dentro. E quando a gente trabalha no orgulho, é difícil. Porque pega fundo, pega no sentimento. Então, mas assim, é possível? É possível. Cabe a cada um de nós plantar uma sementinha, começar a trabalhar isso em nós e com certeza evoluir. Eu sonho um dia em que nós poderemos ver nas nossas publicações por aí a seguinte frase, que eu vejo muito algumas frases relacionadas à questão de saúde e tal, mas que a gente possa ver a seguinte frase lá: hoje eu me reconciliei com o meu familiar, tá pago. Tá pago, só. Eu acho que isso, eu sonho um dia em ver essa frase, porque não desmerecendo as pessoas que fazem exercício físico, eu acho muito benéfico. A gente tem que cuidar do corpo físico também, precisa com certeza. Mas eu sonho um dia em ver essa frase: eu me reconciliei com fulano e tal, tá pago. O estado emocional do paciente tem efeitos específicos sobre os mecanismos envolvidos na doença e na saúde. Isso no livro Cure-te pela Cabeça. Uma doença infecciosa não é o produto apenas de uma bactéria ou de um vírus, mas decorrência da participação do indivíduo em sua totalidade, do corpo e da mente, na aceitação ou rejeição ao vírus ou à bactéria. Alfred Adler. Alfred Adler é um dos seguidores de Sigmund Freud, estudou medicina, psicologia, filosofia na Universidade de Viena, e em 1902 começou então a se dedicar à psiquiatria. E ele foi trabalhar então com Freud e realizou algumas pesquisas de psicanálise. Então, fazendo uma analogia entre esses dois textos e num contexto do perdão, então perdoar nos faz bem. É importante a gente libertar das amarras dessa ignorância e compreender que a gente precisa aceitar todo esse processo.
E a gente não precisa aceitar a ofensa, aceitar aquilo que nos fere. Mas somos nós que escolhemos ficar com a mágoa ou simplesmente rejeitar esse sentimento. E fazendo que, se a gente fique com a mágoa, isso nos afeta cada vez mais. Porque, segundo diria Divaldo, quem agride não é feliz, quem agride é doente. Então, se a gente sabe que esse irmão é doente, que esse irmão é incapaz, às vezes, de pensar no que está colocando para fora, e não consegue compreender que aquilo está ferindo o outro, o que nos cabe é a compreensão, o que nos cabe é o entendimento, o que nos cabe é o perdão, porque ele está doente, está com problema. O poder do perdão. Então, o Dr. Fred Lisken, da Universidade de Stanford, diretor do projeto Perdão, ele nos diz que carregar a bagagem da amargura é muito tóxico. Dr. Fred, fez um estudo com voluntários e constatou que a ação do perdão melhorou os níveis de energia, de humor, de qualidade de sono, de vitalidade física em geral. Então a ciência já constata isso. E carregar a bagagem da amargura, como diz ali, é muito tóxico. Então, que tal, em vez de nós pegarmos a amargura e usarmos a amargura? Não seria interessante? Deixa a dica. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Amar os inimigos não é ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato do inimigo faz bater o coração inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. Enfim, lembrar que perdoar de uma forma digna significa que você não concorda realmente, então, com essa ofensa, mas muito mais do que você permitir que o trate injustamente. Certa feita, lembra de uma história de Gandhi, no momento que a Índia vivia um total controle militar, e muitas pessoas não tinham condição de se expressar. E Gandhi, passando por um certo caminho, se defronta com um militar que tinha junto dele um cajado. E Gandhi passa por ele. Quando o soldado vê ele passando, ele pega esse cajado, coloca próximo às pernas de Gandhi, e Gandhi cai. Gandhi simplesmente levanta, se recompõe e segue o passo. Nos 2 passos seguintes, esse mesmo militar o segue e tem o mesmo ato. Derruba-o, Gandhi levanta, se recompõe, olha para ele, e o militar o pergunta: quem te ensinou a ser tão covarde? E Gandhi olha para ele, reflete e diz: o mesmo que você carrega no símbolo no teu peito, aquela cruz, esse que você chama Jesus, me ensinou a ser assim. Naquele instante, o militar cai em prantos, se ajoelha, pega a mão de Gandhi e pede perdão. Então veja esse exemplo grandioso de perdão. Gandhi podia ter revidado se quisesse, podia ter se exaltado, podia ter feito o que quisesse aí.
Afinal, ele estava sendo ofendido de alguma forma, né? Machucado ali, ferido. Mas ele não fez, porque ele não precisava disso. Ele entendia que aquele irmão estava doente, estava com problema. E aí tentou de alguma forma demonstrar para aquele irmão. Então, vejam maravilhoso exemplo que nós temos nessa história. Libertação pelo amor. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, quando lecionou o perdão indistinto, incondicional, constante, e ensejou um dos mais formosos comportamentos responsáveis pela saúde e pela harmonia mental. Então, meus caros, gostaria que nesse momento a gente lembrasse de Jesus. Lembrasse do momento em que esse ser foi injustamente julgado, foi injustamente caluniado, seguiu por um caminho onde colocaram um madeiro, uma cruz nas suas costas, fazendo-o caminhar por um calvário, com muita dificuldade, pois aquela cruz era muito pesada nas suas costas. Além disso, colocam nele uma coroa de espinhos que fere a sua cabeça, fazendo exaurir sangue na sua face. E mesmo assim, ele continua o caminho. Não bastasse tudo isso, ele é pregado naquela cruz, colocado sobre os olhos daqueles que ainda zombavam dele, dizendo: és tu, o rei dos judeus? Por que não te salvas? Mas mesmo assim, no último momento de lucidez, no último momento de razão, Jesus olha para os céus e ainda diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Veja exemplo maior que esse. Acho que na história, exemplo de total abnegação, de total perdão, não existe. Não existe. Creio eu que, pelo menos na nossa condição atual, nenhum de nós teria a mesma capacidade de ser ferido, de ser magoado, de ser perfurado o coração com uma lança e ainda assim perdoar os agressores. Então vejamos que exemplo maior de perdão. A paz através do perdão. Concentre-se nos fatos da ofensa. Tente entender o que ocasionou a ofensa. Focalize a natureza do agressor, não só a sua atitude. Inicialmente perdoe, apenas para si mesmo. Então tentamos inicialmente concentrar nos fatos. Porque muitas das vezes, numa determinada situação, a gente acaba entrando naquilo e nem sabendo direito o porquê que está brigando com outra pessoa, nem se dando conta. Às vezes é por uma coisinha tão pequena, tão mesquinha, que não valeria a pena. Então, concentremos nesse primeiro fato da ofensa. E depois tentando entender o que ocasionou aquilo. Qual foi o fato gerador? O que veio a levar aquilo? O que veio levar àquela situação?
Por um terceiro momento, focalizar então na natureza do agressor. Porque muitas vezes a pessoa tem uma tendência um pouquinho a ser mais agressiva, a ser mais rancorosa, a ser uma pessoa um pouquinho mais difícil de lidar. Não que isso justifique a ofensa, de modo algum. Mas aí cabe a compreensão. E inicialmente, perdoe. Perdoa às vezes para si mesmo. Não precisa necessariamente, às vezes não vai ter essa condição de estar perdoando no ato a pessoa ali, ou tendo uma conversação com ela, porque às vezes vai ser difícil nesse primeiro momento. Mas então inicialmente perdoe para si mesmo. Perdoe lá dentro do seu coração. Não fique remoendo o passado. Aceite o passado como um passado, sem negá-lo ou descartá-lo. Tenha suas lembranças, mas não viva no passado. O perdão enternece o coração, esgota o rancor e dissolve a culpa. Quem de nós ainda não ouviu aquelas frases clássicas assim, lembra, aquilo que você me fez, eu não esqueci. Ou então, aprontou para mim, vai aprontar novamente. Não quero saber. Ou então, eu fiz, mas se teria pensado um pouquinho mais, eu não teria feito desse jeito. Não teria feito isso. Mas e agora então, o que nos resta? Perdoar. Não tem outra saída. O perdão nos ajuda a entrar então em harmonia com esse passado. A gente precisa urgente aprender a se auto-perdoar também. Porque o primeiro passo é aí. É esse auto-perdão, para a gente se harmonizar. E se auto-perdoar é nos ajudar a não sentir mais a tristeza, a não sentir mais os remorsos profundos acerca desse nosso passado. Por isso a importância do perdão, a importância de nós libertarmos dessas mágoas, desses rancores, dessas coisas que nos fazem mal, que nos fazem mal para a nossa saúde física. E lembrar que ainda, se estamos encarnados nesse plano terrestre, é porque precisamos aprender. Então não somos perfeitos. Todos temos nossas falhas, todos temos nossos erros. Cabe a nós aprendermos com isso, aprendermos a não cometer novamente e evoluir, buscar evolução com isso. Aprenda a se perdoar e a perdoar os outros. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então a indulgência é relacionada à clemência, à tolerância, ao perdão. Pois todas essas qualidades, elas derivam do ato de a gente absorver, talvez de alguém um castigo, uma punição. E como nos falta tolerância nos nossos dias atuais, o que eu vejo muito, a gente é muito intolerante. Se aquele irmão às vezes passa buzinando, a gente está no trânsito, a gente já sai ou falando alguma coisa, ou buzinando também atrás. A gente não tem tolerância numa fila de banco, a gente não tem tolerância com outro irmão que às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade com nós, em realizar certas tarefas, certas coisas. Então a gente vive num mundo de um corre-corre, num mundo que as coisas fluem muito rápido, e que aí nos falta a indulgência, nos falta essa compreensão, que é uma qualidade, diria, humana, louvável. Lembremos que jamais
que jamais devemos culpar alguém por aquilo que nos acontece, pois nós somos os responsáveis diretos por tudo de bom ou de mal que surgir no nosso caminho sempre. Então, como já comentei e repito de novo, não caiamos nessa questão de não perdoar. Sejamos indulgentes, sejamos compreensivos e, acima de tudo, não caiamos no vitimismo. Às vezes nós pensamos assim: eu sou a vítima e o outro é o algoz. E nem sempre o é. Às vezes é o contrário. Nós que somos, muitas das vezes, o algoz, aquele que fere, aquele que dá o primeiro tapa. E se não formos nessa vida, quem sabe nós não tenhamos sido numa anterior? Quem nos garante isso? Quem nos garante que nós não fomos aquele que tirou a vida, aquele que maltratou de todas as formas, aquele que magoou? Então, se hoje tenhamos a oportunidade de estar junto com esses irmãos de dificuldade, é um mérito nosso de podermos acertar a nossa dívida, acertar a nossa conta. É a oportunidade. Não esperemos para o amanhã, não esperemos para depois. Aproveitemos o hoje, aproveitemos o agora. E para finalizar, eu tenho um pequeno vídeo então, que vai auxiliar também a complementar a apresentação. Então, ao decidir, decida também matar os temas como ilustração para sempre. Se você diz que perdoou apenas porque aceitou o culpado, mas lembra ele de seu erro sempre que ele erra, então você não perdoou, apenas o sequestrou a você. O perdão não tira a nossa memória dos fatos, mas tira a emoção deles. E além disso, mata o fato passado como argumento para a vida contra a pessoa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mesmo depois de perdoar o ofensor. Aliás, até para que duas pessoas se separem, é essencial que se perdoem. No entanto, se decidem continuar perdoadamente juntos, então que o tema da ofensa não volte nunca mais. Cada ofensa é uma ofensa. Quem perdoa lida com cada uma, não com o montante das ofensas, pois se a cada nova ofensa tudo voltar, é porque perdão nunca houve. Jesus mandou perdoar até 70 vezes 7 o mesmo indivíduo em um só dia. Mas a cada perdão não se deve trazer a multidão dos outros para o encontro com a verdade. Ou então, melhor é não dizer se perdoou. O grande desafio do perdão é
é desistir da ofensa do outro como direito nosso contra ele. Quem perdoa não perde a memória, mas desiste do direito de acusar ou de reter a memória como raiva ou crédito. Por isso, o perdão é um ato de fé e não de emoção. Pela emoção, ninguém perdoa ninguém. Somente pela fé, que antes olha para o próprio perdão que se recebe de Deus todos os dias, é que alguém pode praticar o perdão como decisão de graça e como privilégio. Se perdoar não se tornar um privilégio, creia, ninguém perdoa. Somente quem diz de verdade, é meu privilégio perdoar, é que de fato perdoa de modo perdoado mesmo. Mas enquanto perdoar é um fardo, uma obrigação, todo perdão será apenas sacrifício. Perdão é vida quando se torna privilégio em fé. Pense nisso. Depois desse vídeo, que eu acho que vem complementar tudo que eu coloquei aqui essa noite, eu não podia deixar de terminar de outra forma, pedindo perdão. Perdão a você se por acaso tudo que eu disse aqui, ou alguma coisa que eu disse aqui, tenha ferido, magoado, ou tenha feito um efeito do qual eu não gostaria que fosse assim. Então, eu peço perdão. E desejo a todos uma boa noite. E obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Ivonei, pela emoção que nos trouxe, pelos ensinamentos que nos trouxe. Com certeza todos nós sairemos modificados hoje daqui. Muito obrigado mesmo. Agora eu quero convidar a todos para fechar os olhos, pois vai acontecer um passe agora. Enquanto fizemos a oração, os trabalhadores da casa, junto com a equipe espiritual, irá transmitir o passe. Jesus, amigo nosso de todas as horas, Tu que nos ensinastes que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Te pedimos então por misericórdia, esteja aqui neste santuário de oração. Nos reúne aqui em Teu amor e nos ensina a Te procurar para que não nos percamos em nossa caminhada. Naqueles instantes felizes, seja a nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, seja o nosso socorro, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Naqueles dias claros, concede-nos, Jesus, a bênção de poder trabalhar em Seu nome e para Vós. Nas noites que passamos em claro, nos esclarece o Espírito que possamos entender a lição. Nos ajude para que a caridade em nossa existência não
não seja vaidade que prejudica os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho. Auxilia-nos, Jesus, para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amável Mestre sublime Jesus, perdoa as nossas faltas e reergue-nos para a lição que precisamos aprender. E sobretudo, Senhor, faça com que entendamos a vossa divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra da nossa presença na glória da tua luz. Senhor, nos ensina a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for. Nos ensina a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a perdoar sem impor condições. Nos ensina a marchar para frente sem contar os obstáculos que teremos. Nos ensina a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem querer o reconhecimento. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos que façam para nós. E auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade maior será de cumprir os desígnios, onde e como queiras, e que o amor e a vontade de te servir seja o nosso mais puro sentimento, hoje e sempre. Que assim seja. Queremos agradecer a presença de todos aqui na casa, aqueles irmãos que estão na página da Casa Espírita Luz de Jesus no Facebook, que todos possam dividir a paz que cada um está sentindo agora com aqueles irmãos que talvez falte essa paz. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham um bom retorno aos vossos lares e até quinta-feira.